paz do Senhor, juvenis. Que a graça de Deus e a misericórdia possam encontrar a cada um e seus familiares com saúde, gozando de paz, e que a misericórdia dele nos alcance a todos. Nós estamos chegando hoje ao final do primeiro trimestre de 2021, retornando a essa situação de aulas online, mas pela misericórdia de Deus, tudo vai prosseguir na mais perfeita paz, em nome de Jesus. Vamos então à nossa última lição do trimestre. Chegamos então à lição de número 13, o tema que foi alvo dos nossos estudos durante o trimestre, a Igreja, o corpo de Cristo. A lição de hoje tem como título Igreja, as portas do inferno não a vencerão, uma promessa da parte do Senhor para a vida da igreja que Ele mesmo instituiu aqui nessa terra. O texto que serve de base então para essa nossa lição, que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 18. Um texto muito controverso aí entre as denominações, né? E nos diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu grifei aqui a palavra Pedro e esta pedra, porque é justamente aí que reside a maior confusão que as pessoas que desviam esse texto do contexto dele utilizam então para afirmar suas falsas doutrinas aí, né? Então esse é um texto que está dentro de um contexto em que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos a respeito do que as outras pessoas diziam a respeito do Senhor, do Cristo, e recebe deles então a contrapartida daqueles que ele ouviam as pessoas falarem a respeito do Cristo. Dizem que é João Batista, Jeremias, um profeta, Elias, até que chegou o ponto em que o próprio Cristo dirigiu aos seus discípulos perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, tem essa revelação e nos diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus então responde essa passagem que nós acabamos de citar aqui de Mateus 16, 18. Tu és Pedro, uma pequena pedra, e sobre esta pedra, essa grande rocha, essa verdade que lhe foi revelada por Deus, que o Cristo é o Filho do Deus vivo, edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja. Glória a Deus. Vamos seguir então na sequência. Quais são então os 3 objetivos da nossa lição, dessa última lição do trimestre? Primeiro, refletir sobre a missão da igreja de semear o Evangelho. Nós somos chamados para sermos semeadores desse Evangelho, dessas boas novas, a todas as criaturas, em todos os povos. Abordar o crescimento da igreja tomando como exemplo a igreja de Antioquia. O que ocorreu na igreja de Antioquia que nós podemos trazer como exemplo para o crescimento da igreja moderna, a igreja de hoje. E conscientizar que fomos chamados para fazer discípulos. O fato de ganhar almas é uma etapa do processo. Uma etapa do processo. Discipular essas almas que são ganhas para o reino do Senhor, para o reino de Deus, aí sim é o fazer discípulos. Então, ganhar almas é uma etapa desse processo, uma atividade do processo. Esse processo tem outras atividades e nós precisamos, como igreja do Senhor, ter a visão do todo a respeito desse chamado que Cristo nos confiou de levar a palavra, de semear essa palavra de Deus.
Passemos agora então para a nossa leitura bíblica em classe. A primeira parte dela está em João, capítulo 4, versículos 35 a 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Então, o Senhor aqui nos exorta a aprender a enxergar o momento em que vivemos como a terra branca, pronta para ser ceifada, que as pessoas angustiadas, sem perspectivas, anseiam por um fio de esperança para a vida delas, pela verdadeira paz, em que a igreja detentora desse ID, levar o evangelho, as boas novas, tem renegado essa função. Então, possamos levantar os nossos olhos e enxergar a terra branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim, tanto o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, muitas vezes, na nossa caminhada cristã, nós seremos semeadores da palavra, somos semeadores da palavra, e nem sempre veremos o fruto sendo colhido daquela semeadura que fizemos. Mas tanto o que semeia quanto o que ceifa se regozijam quando uma alma se converte ao Senhor. Porque há festas no céu, festa nos céus, né? Porque nisso é verdadeiro ditado. Um é o que semeia e o outro que ceifa. Como eu disse, nem sempre a semente que nós lançamos, nós vamos ver a colheita. Vamos ver o fruto dela e colheremos os frutos dela. Eu os enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Glória a Deus. E a segunda parte da leitura bíblica está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 a 9. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, a palavra aqui de Paulo à igreja de Coríntios, nem mesmo ele nem Apolo eram dignos de serem adorados por qualquer coisa. Mas Deus que deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui, novamente, reafirmando a ideia de que toda a glória é devida somente a Deus. Nós somos mordomos e chamados a sermos semeadores e ceifeiros nessa obra. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Então, no tribunal de Cristo, o galardão é dado conforme a obra de cada um. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Glória a Deus pela leitura bíblica dessa lição. Como uma introdução à nossa lição, nada nem ninguém pode destruir a igreja de Cristo. Que igreja? A verdadeira igreja de Cristo. Na ocasião do arrebatamento, Cristo vai vir retirar uma igreja de dentro da igreja, né? A verdadeira igreja. Nem as falsas doutrinas, as perseguições, as tradições humanas, o legalismo farisaico cristão, muito disseminado, o moralismo e o falso moralismo, né? As injustiças, os movimentos pós-modernos que militam por causas antibíblicas. Quantas igrejas hoje em dia, são favoráveis às questões que são contrárias àquilo que a palavra de Deus tem pregado, tem ensinado. Igrejas que se sucumbiram à questão do aborto, à questão do casamento homossexual, à questão do uso da maconha e por aí afora. Falsos mestres, falsos pastores, falsos pregadores, o que já é anunciado no fim dos tempos, né? Para os fins dos tempos. O diabo e seus demônios, tudo isso pode se levantar, porque nenhum deles foi e nem será capaz de deter a verdadeira igreja ao longo dos séculos. Ela marcha triunfante, determinada e vitoriosa naquele que a instituiu em Cristo Jesus, porque o sangue derramado foi o dele na cruz do Calvário. Glória a Deus por isso, né?
Em Mateus 16:18 nos diz que sobre esta pedra, Cristo, que é a pedra angular, a igreja seria edificada. A igreja foi edificada e ela vai permanecer firme e vitoriosa, independente de tudo aquilo que se levanta para tentar destruir a igreja do Senhor, ela permanecerá firme e vitoriosa até o dia que será retirada da terra para estar na glória com o Senhor para todos sempre. Glória a Deus por isso. Já entrando no número 1 da nossa lição, que tem como título Igreja chamada a semear. Somos semeadores, né? O texto de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, nos diz que, portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a grande comissão da igreja. Mesmo com todas as nossas limitações humanas, Cristo confiou à sua igreja, a verdadeira igreja, a missão de espalhar boa semente nesse mundo. Glória a Deus. Então, para elucidar essa situação, ele já havia mencionado a parábola do semeador, para dar uma compreensão completa do que é ser semeador nesse mundo. Então, nessa parábola do semeador, que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 3 ao 23, existe ali a figura do semeador, a figura da semente e do campo. Nós vamos ver alguns detalhes sobre cada um desses três aspectos aqui apresentados nessa parábola do semeador. Então, primeiramente, o semeador foi chamado e comissionado por Jesus para sair a semear. Então, todo semeador tem esse ofício e a função dele é sair para lançar a semente, né? Aí eu trago aqui uma figura muito conhecida de todos nós. Sempre que a gente olha para essa figura, a gente se lembra da responsabilidade da igreja, do cristão, de ser sal e luz neste mundo, né? A pergunta que eu faço aqui: em que local uma pitada de sal faz mais diferença? Em que local uma pitada de sal faz mais diferença? Certamente onde não há o sal, né? Em que local uma fagulha acesa faz mais diferença? Certamente onde há escuridão, né? Então, uma pitada de sal quase nenhuma diferença faz dentro do saleiro. E uma fagulha acesa quase nenhuma diferença vai fazer num ambiente iluminado. Assim é também o cristão, sal da terra e luz do mundo, dentro da igreja, confinado dentro da igreja, renegando essa função de ser semeador da palavra de Deus. Quase nenhuma diferença ele vai produzir nesse mundo, estando dentro do saleiro, dentro da igreja, confinado dentro da igreja, né? Ou seja, renegando a missão de semear a palavra àqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, né? O comissionamento foi para sair e semear. Sair e semear. Nós, como semeadores, devemos sair para semear. Não temos um mandamento para o pecador. Nós não temos um mandamento na Bíblia para o pecador do tipo: ide procurar uma igreja. Não. O mandamento é: ide fazer discípulos de todos os povos. Foi dado à igreja, aos discípulos de Cristo. Ide e fazei discípulos. É um mandamento para a igreja. Ok? Continuando ainda, o outro aspecto é a própria semente. A semente é a palavra de Deus. E após plantada e cultivada, germinada pela operação do Espírito Santo, cada conversão é uma colheita. Cada conversão é uma colheita e a festa no céu por essa colheita. Então, é obra do Espírito Santo. É obra do Espírito Santo. Nós somos semeadores e devemos semear a genuína semente que é a palavra de Deus. Agora, o germinar é a operação do Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo.
É a palavra de Deus que tem poder para salvar o pecador. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21, pelo que despojando-vos de toda impureza e de todo vestígio do mal, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. É a palavra de Deus que salva. É a palavra de Deus. Também tem o poder para regenerar, gerar de novo, né? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Glória a Deus. É regenerado, nova criatura. Também tem poder para libertar. João capítulo 8, versículo 32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Tem poder também para produzir fé. Romanos capítulo 10, versículo 17. Santifica-os na verdade, uma oração de Cristo, um pedido de Cristo ao Pai. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Perdão, produzir fé. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aí sim. Que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Produzir fé. Santificar. Aí sim vai entrar o texto de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E finalmente, nos aproximar de Deus. João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então é a palavra de Deus que nos aproxima dele. Glória a Deus. João capítulo 9, versículo 4, tem uma importante verdade e uma exortação para a igreja do Senhor no fato de cumprir o papel do semeador que nos é confiado. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Precisamos, como Igreja de Cristo, ter consciência da urgência do semear. E semear essa preciosa semente. Essa preciosa semente que tem poder para salvar o pecador, para regenerar, gerar uma nova vida, libertar do pecado, produzir fé, santificar, uma caminhada de santificação, de se assemelhar a Cristo e de se aproximar de Deus. Glória a Deus. E por fim, o outro aspecto é o campo, né? O semeador, a semente e o campo. O campo são os corações daqueles que ainda não foram alcançados pela boa semente da palavra de Deus. O Cristo aqui apresenta alguns tipos de campo nessa parábola do semeador. Primeiro, beira do caminho. Beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, não compreendem essa palavra e, por não compreender, logo vem um maligno e arrebata aquela semente que havia sido plantada no coração. O segundo, um terreno cheio de pedra, pedregoso, né? É aquele que recebe imediatamente a palavra com alegria, mas como ele não tem raiz, é um terreno com pouca terra, a raiz não é profunda, as angústias e as perseguições que vêm em virtude de ter dado ouvidos à palavra de Deus e por não ter raiz profunda para se sustentar em épocas de seca, que é a raiz que mantém a árvore em pé na época em que as raízes ciliares não conseguem absorver água de chuva, ou não tem mais água nenhuma, é a raiz profunda que busca água para manter a árvore em pé. E a pessoa que recebe a palavra e o coração dela é um terreno cheio de pedras, não tem terra profunda, então, no momento da perseguição e da angústia, ela não tem de onde retirar água para sua sobrevivência.
Aí então se escandaliza e a semente então não frutifica no coração dela. E por fim, aqueles que, por fim não, agora entre os espinhos, né? Aquela que caiu entre os espinhos. Então a palavra é recebida, mas os cuidados com essa vida, as pessoas que botam na balança os cuidados dessa vida, suas riquezas, como o jovem rico, a passagem do jovem rico, por exemplo, e botam na balança e tudo isso pende para o lado das coisas deste mundo. E aí, todo esse cuidado que a pessoa tem com as coisas desse mundo, aquele que ama a vida nesse mundo, as coisas desse mundo, então isso vai sufocar a palavra no coração dessa pessoa, né? Então, possamos meditar sobre esses aspectos do campo e que os nossos corações e os corações daqueles a quem nós vamos levar essa boa semente possam verdadeiramente ser como a boa terra. E essa boa terra é considerada assim porque aqueles que ouvem a palavra, dão ouvidos à palavra, compreendem aquilo que está sendo dito, o ensinamento que está sendo trazido e produzem frutos, praticam aquilo que ouviram. Então, esses aspectos aqui do semeador, da semente do campo, são fundamentais para entendermos o chamado da igreja para ser semeadora nesse mundo. Nós, na nossa caminhada de semeadores, vamos encontrar esses tipos de solos, esses tipos de corações. Que possamos, pela misericórdia do Senhor, rogar ao Espírito Santo para que os corações sejam transformados em boa terra, para receber essa palavra maravilhosa, ouvirem, compreenderem e produzirem frutos. Glória a Deus. Já entrando no tópico do número 2 da nossa lição, que tem como título o crescimento da igreja. Não existe uma fórmula específica que deve ser utilizada quando se trata da promoção do crescimento da igreja. Não existe ali uma equação, umas condicionantes ali que vão juntadas em proporções iguais ali, ou ponderadas, trazer o crescimento da igreja. Não existe isso, né? Destaco aqui, então, duas observações sobre esse ponto. Esse ponto de não existir essa fórmula específica que deve ser utilizada para a promoção do crescimento da igreja. Como nós já vimos em lições anteriores, inclusive quando tratamos da questão das missões transculturais, a cultura das regiões dos países, dos povos em que a semente está sendo levada, tem que ser levada em consideração, não desprezada, né? Então, aquilo que traz o crescimento num determinado local nem sempre vai ser útil ou eficaz para o crescimento da igreja em outra cultura, não é mesmo? Mas quero destacar então aqui duas observações sobre esse ponto. A primeira delas: nem tudo que está dando certo está realmente certo. Olha só, nem tudo que está dando certo está realmente certo. Existem crescimentos de igrejas quantitativos, de igrejas aqui, no Brasil, por exemplo. Mas os métodos utilizados ali para o crescimento quantitativo dessas igrejas não têm respaldo na palavra de Deus. Ou, às vezes, a semente que está sendo disseminada ali, ou lançada naquele local, não é a genuína semente da palavra de Deus. Então, devemos estar atentos que nem tudo que aparentemente está dando certo é realmente certo. E a outra observação é que aquilo que for utilizado para promover o crescimento da igreja é o que servirá de alimento para ela. Vamos pensar no seguinte: se uma igreja cresce porque oferece para os seus membros somente entretenimento, né? Em vez de culto, o show, o que acontece? Se a liderança daquela igreja cair numa realidade da palavra de Deus ali, por exemplo, começar a pregar a palavra, as pessoas que foram aderiram àquela igreja ali por causa do entretenimento sairão.
Vão sair, porque o que alimentava a permanência delas naquela igreja era o entretenimento. Agora, quando uma igreja cresce em virtude da oração e da pregação da palavra, genuína, semente da palavra de Deus, ela cresce fortalecida, saudável e vai permanecer assim enquanto essa palavra genuína, essa semente verdadeira estiver sendo pregada. Glória a Deus. Então, possamos observar esses dois pontos aqui que são de relevada importância e precisa meditar muito sobre isso, né? Continuando ainda, aspectos do crescimento da igreja de Antioquia. Em Atos 11, nós temos alguns aspectos que foram mencionados ali na lição. Primeiro, a mão do Senhor era com eles. A mão do Senhor era com eles. Este é o primeiro pré-requisito para o crescimento da igreja. Nenhum método funciona sem a mão do Senhor estar presente. Glória a Deus. E o empenho dos crentes. O crescimento da igreja não é uma obra humana, mas sim divina. Contudo, Deus honra a dedicação dos seus servos. Então, o empenho dos crentes para levar a boa semente da palavra de Deus, o crescimento da igreja, o alcance daqueles que ainda não ouviram a respeito da salvação em Cristo, ele é sim honrado pelo Senhor. Glória a Deus. E outros aspectos do crescimento da igreja de Antioquia, a igreja inclusive em que as pessoas foram chamadas primeiramente de cristãos, né? Onde esse termo foi cunhado, também está em Atos 13. Que aspectos? Oração e jejum. Foi dessa maneira que aquela igreja enviou Barnabé e Paulo para a obra de missões. Então, essa igreja de Antioquia encaminhou esses dois missionários, Barnabé e Paulo, para a obra que o Senhor havia constituído. E mais à frente a gente vê, interessante a gente ver, que o desfecho dessa história, quando o próprio Barnabé menciona sobre a questão aí que havia entre impor a forma de viver dos judeus os gentios que haviam se convertido à igreja do Senhor. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós que aquelas condições então fossem assim adotadas, né? Olha só a ordem das coisas. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Não a nós e ao Espírito Santo. A primazia é do Senhor. Então, todo o crescimento baseado em oração e jejum é um crescimento fortalecido pela palavra de Deus. Integração e comunhão. Quando os irmãos se unem, a graça de Deus vai além da igreja. Uma coisa que chama muito a minha atenção da igreja primitiva é com relação a esse aspecto. A palavra de Deus nos diz que dia após dia o Senhor ia acrescentando o número dos salvos, porque olhavam a forma de viver da igreja e desejavam participar daquela comunidade de fé. Desejavam participar pela forma de viver, de interação e comunhão dentro daquela igreja. E dia após dia o Senhor acrescentava o número dos salvos. Glória a Deus. Possamos meditar sobre isso e ver a nossa forma de viver como igreja nos dias de hoje. Espontaneidade sacrificial. Os crentes se sacrificavam voluntariamente para ajudar os necessitados. Nós estamos vivendo dias em que isso deveria estar aflorado na igreja, evidenciado na igreja, em que não se precisasse ficar fazer um chamamento da igreja para agir dessa forma. Deveria ser algo próprio de cada um de nós, no coração, incutido no nosso coração, como papel de igreja, ajudar aqueles que necessitam. Paixão pelas almas. Essa paixão fazia com que houvesse um interesse na difusão da salvação. Então, a paixão pelas almas era o que movia a igreja em levar a palavra para aqueles que ainda não conheciam, não haviam recebido essa boa semente.
E isso vem se esfriando ao longo dos tempos. Tem se esfriado. E experiências pessoais. Todos os líderes que experimentaram o crescimento em suas igrejas tiveram experiências de vida diferentes, porém tinham em comum pré-requisitos indispensáveis para isso. Paixão pelas almas, já mencionamos, vida de oração também aqui mencionada, e incessante investidas na evangelização. Então, cada um de nós tem a sua experiência com o Senhor. Muitas pessoas, ao levarem a semente, ficam temerosas. O que eu vou falar? O que eu vou falar? Abra a boca, se disponha e esteja debaixo da mão do Senhor e fale daquilo que o Senhor fez na tua vida. Fale daquilo que o Senhor fez na tua vida. E essa vai ser a introdução para que a boa semente ali seja incutida no coração daqueles que te ouvem. Glória a Deus. Indo para o terceiro tópico da nossa lição, sob o título de Seu Chamado. Fomos chamados na grande comissão para fazermos discípulos, isto é, ensinar outras pessoas a guardar os ensinamentos de Cristo. Fazermos discípulos. O que significa então fazer discípulo? É transmitir os ensinos de Jesus não apenas com palavras, mas mostrá-los de forma prática. Veja bem, não é uma teoria, mas é o testemunho através da vida, né? Um ditado popular bastante verdadeiro fala que a palavra até convence uma pessoa, mas o exemplo arrasta. Então não adianta um pai ou uma mãe falar para um filho que o uso da bebida, beber é ruim, faz mal para a saúde, escraviza, enquanto ele próprio ou ela própria é um dependente do álcool. Esdras 7:10, Esdras, aqui um sacerdote lá do reino da Pérsia, pois Esdras tinha preparado no seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus decretos e suas leis. Então, como que nós fazemos discípulos? Copiando o exemplo de Esdras. Copiando o exemplo de Esdras. Olha só a sequência que Esdras nos ensina aqui. Estaria destacado. Esdras buscou. Ninguém pode ensinar aquilo que ele não sabe, que ele não tem. Além de compreender, eu preciso cumprir. Né? Nós já vimos essa sequência correta das coisas, né? Então, buscar cumprir, porque o meu exemplo vai transformar a vida somente pelo exemplo. Cumprir a lei do Senhor, para depois, então, ensinar. Então, buscar, cumprir, ensinar. Glória a Deus. E trago também aqui para o nosso fechamento dessa compreensão, o que Paulo falou também à igreja dos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Uma passagem aqui, uma parte bastante expressiva, em que nós somos exortados a dizer se nós temos condições ou não de falar assim como Paulo falou. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quantos de nós teremos ousadia de hoje falar dessa forma? A qualquer uma pessoa, um ouvinte, uma pessoa em que Deus colocou no nosso caminho para levarmos a boa semente. Fala para ela, pode me imitar porque eu também sou imitador de Cristo. Quantos de nós? Não é fácil, né? Finalizando então, qual a importância do discipulador? O discipulador é alguém que nasce de novo, começa de fato uma nova vida. Todo aquele que é o discípulo ou está sendo discipulado precisa de um discipulador, por quê? Está nascendo de novo, está começando uma nova vida. Independente da idade biológica, todo aquele que recebe essa boa semente e dá ouvidos e se converte, é uma criança na fé.
independente da idade biológica. Precisa de leite espiritual, onde tudo é diferente. É como um bebê espiritual, sedento por aprender com um pai na fé e a como viver a sua nova vida. Então, como um bebê que precisa ser ensinado em tudo que é aquilo que ele vai fazer, assim é o discipulado, aquele que está sendo discipulado. Como mudar hábitos, abandonar coisas erradas e conhecer novos valores, enquanto cresce. Então, o papel do discipulador é extremamente relevante nesse fato. Concluindo, então, a nossa lição de hoje, a última lição desse trimestre, todos nós, discípulos de Cristo, fomos chamados para alcançar o próximo com as boas novas da salvação, certos de que a mão do Senhor está sobre nós. Lembre-se de que, se nós nos calarmos, até as pedras clamarão. Glória a Deus. Assim, então, nós encerramos essa 13ª lição do primeiro trimestre de 2021. Que o Senhor possa vir nos abençoar, nos guardar, trazendo paz, saúde, e que esse chamamento de ser semeador na obra do Senhor seja compreendido, vivenciado e aplicado em nossas vidas, na nossa caminhada cristã. Deus te abençoe.